E os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6, e hoje do versículo 11 ao versículo 18. Nós chegamos ao final da exposição, da carta do apóstolo Paulo às igrejas na Galácia. Espero que você tenha acompanhado. Se perdeu alguma das mensagens, elas estão lá no nosso canal do YouTube. Então você pode pegar ali e recordar aquelas que você já ouviu para ficar mais gravado ainda, tá? E aquelas que não, você pode ter acesso a elas lá. E hoje então veremos os últimos versículos dessa carta. Começando então com o versículo 11, quando o apóstolo Paulo, ele escreve assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Há várias ideias sobre o que Paulo estava dizendo com isso, ou o que ele queria dizer com isso. Tá? Uma das ideias é, e aí até temos um texto aí no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, quando eu fui até vocês, vocês me receberam como um anjo do Senhor, ou seja, como um mensageiro do Senhor, apesar da minha enfermidade, muito provavelmente uma enfermidade externa e que estava na sua face, bem relacionada com os seus olhos ou com a sua vista. Então, para Paulo, escrever o que ele escreveu lá no capítulo 4, tá? No versículo 14 até o 16, é porque devia ser algo que chamava atenção. Algo até que causava um certo espanto. Eu não sei se você já se deparou com uma situação dessa, andando na rua ou andando no shopping. Às vezes tem algumas pessoas com uma determinada enfermidade exterior, que assim você olha, você até tem aquele primeiro impacto, porque não é o normal, tá? Mas você tem isso. E alguns comentaristas dizem que Paulo precisou escrever com letras grandes por conta dessa dificuldade. Mas eu gosto de pensar numa ideia bem contextual e na ideia de destaque. Sabe quando você escreve um texto e você quer destacar uma palavra, ou você quer destacar uma frase, ou um determinado trecho daquilo que você escreveu? Antes, a gente usava sublinhado. Lembra? Quem aqui já fez isso? Escreveu alguma coisa, então você sublinhava para destacar. Mas o tempo foi passando, tudo, aí veio o computador, aí vem o itálico, vem o negrito, vem o taxado, quer dizer, vem outras formas que você tem para destacar. Eu quero destacar esse ponto, porque você julga muito importante no processo da comunicação, você quer que aquela pessoa, o receptor, entenda que você está dando uma ênfase, uma importância diferenciada no seu texto para aquela parte, para aquela palavra ou para aquela expressão. Eu gosto de pensar nessa ideia. Diante do perigo que os Gálatas, os nossos irmãos naquele tempo, estavam passando nas igrejas daquela região, dessa invasão dos judaizantes e de falsos missionários, falsos profetas e falsos irmãos, ele dá um destaque: olha, prestem, meus irmãos queridos, amados, que eu amo de paixão, de coração, preste bem atenção nisso que eu estou escrevendo. E eu gosto de pensar na ideia da carta como um todo. Não só nesse finalzinho, mas nesse finalzinho ele dá assim um destaque, a importância desse perigo.
prestem bastante atenção. Graças a Deus que nós, nem eu, nem pastor Caio, nem Tony, a gente precisa ficar aqui todo o sermão aqui. Gente, para assim, presta atenção, porque os irmãos estão prestando atenção. Eu espero que sim. Né? Mas a gente vai começar a observar, né? Se a gente perceber assim alguma coisa, a gente vai chegar aqui, presta atenção, olha aqui, olha para mim. Né? E é isso que Paulo está fazendo. Né? Para mim, eu gosto de pensar nesse sentido. Porque fazia parte, naquela época, quando um autor, né, alguém que estava escrevendo, queria dar um destaque, tá, àquilo que ele está escrevendo, ele escrevia em letras grandes, em letras maiores do que o texto normal que ele estava escrevendo. Tá. Então, gente, vamos prestar bastante atenção nessa mensagem, né, que o apóstolo Paulo está transmitindo àqueles nossos irmãos, e Deus, por meio da sua palavra, transmitindo para nós, né, durante todo esse semestre e nesta manhã. E aí ele continua, versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E aqui a gente tem uma dica nas entrelinhas, que esses, né, irmãos aqui que estavam querendo se ostentar, tudo, eram judaizantes. Porque eles não queriam ser perseguidos pela liderança, né, judaica, pela liderança religiosa do seu tempo. Que havia uma perseguição, além da perseguição, né, política, havia também a perseguição religiosa, ou seja, judeus da gema, perseguindo, né, os cristãos, que eram, nacionalmente falando, judeus, mas que tinham se convertido a Cristo. E também vários gentios, né, que tinham se convertido a Cristo. E eles, para demonstrar serviço, eles queriam se aparecer para aqueles que os haviam até enviado para esses lugares, ou que eles haviam, né, pedido carta de permissão para ir para esses lugares e propagar, tá, essa mensagem judaizante. Eles não queriam ser perseguidos. Eles não queriam sofrer as consequências que estavam sofrendo Paulo, que estavam sofrendo os seus companheiros, Timóteo, Silas, né? Os irmãos, olhando para o livro de Atos, veem quanto, né, esses irmãos nossos, missionários verdadeiros, sofriam, não só por conta, tá, das autoridades romanas, mas também por conta da liderança religiosa de então, ou seja, liderança religiosa dos judeus. E Paulo, ele sabia o que é isso. Os irmãos lembram que quando Paulo se converteu, para onde ele estava indo? Damasco. O que ele ia fazer em Damasco? Né? Ir lá para prender, né, os cristãos, trazer preso, né, e se não desse para trazer preso, matar lá mesmo, né, os cristãos. A mando de quem? Com qual autoridade? Ele pediu cartas, né, de permissão para ir lá e fazer aquilo que ele intentava fazer. Então Paulo sabia, né, mais ou menos, né, essa artimanha, essa articulação, ok, que de uma certa forma acontecia no seu tempo, desse pessoal que defendia o seu ponto de vista e queria então fazer com que os cristãos também aderissem a isso, fossem circuncidados, que eles guardassem a lei e várias outras coisas. E Paulo deixa muito claro para aqueles nossos irmãos gálatas: olha, esse pessoal aí não está fazendo porque eles estão fazendo, olha o que o texto diz, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Essa é a principal razão.
Paulo até questiona aqui, né, a convicção, tá, dessa gente à luz da palavra de Deus. Paulo, de uma certa forma, nas entrelinhas, está questionando a veracidade, né, daquilo que eles estavam propagando, em relação, tá, à convicção pessoal de cada um deles. Não. Eles fazem isso porque eles não querem ser perseguidos. É mais ou menos aquilo que falei logo no início aqui, né? Aquele evangelho politicamente correto. Sem querer, né, arrumar qualquer problema com as autoridades ou lideranças que eles estavam amando. E aí no versículo 13, Paulo continua dizendo: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Paulo revela aqui a hipocrisia que havia e que existia nessa gente, nesses falsos líderes religiosos, nesses falsos missionários, nessas pessoas que estavam perturbando as igrejas da Galácia. Você olha, nem eles mesmos guardam toda a lei. E aí nós já ouvimos muito sobre isso, né? Sobre qual é a função da lei e tantas outras coisas que vocês podem recordar. E na verdade eles querem se aparecer. O que eles fazem para mostrar serviço. E amados, às vezes a gente olha para o nosso tempo e a gente vê que tem muitos semelhantes a esses judaizantes. Não são judaizantes, mas são falsos mensageiros. E muitas vezes eles estão, né, postando, principalmente, né, na internet, que hoje é um meio, né, que as mensagens vão para todos os cantos, tá? Mensagens que agradam, que soam bem ao ouvido de todos. Porque o interesse, tá, é ter o maior número do quê? De seguidores. É que quando você olha ali, tem não sei quantas mil curtidas, em detrimento da pregação da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, cuidado, gente. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Né? Porque a forma é outra, mas a essência do perigo, a essência da artimanha é a mesma. Enganar, perturbar, seduzir aqueles que são fiéis ao único e verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Como nós ouvimos aqui, né, em mensagens anteriores. E aí Paulo, então, ele volta para um exemplo pessoal dele. Tá? Veja aí no versículo 14. Gente, quando eu estive entre vocês e a minha pregação não tem o mesmo objetivo, a mesma finalidade que esses. Eu não tenho interesse nenhum em me vangloriar. Eu não tenho interesse nenhum em me gloriar em vocês. Mas olha o que Paulo fala aí no versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Nós cantamos há pouco aqui, né, isso. E às vezes tem, né, algumas expressões que a gente fica assim meio, mas como assim, né, gloriar-me na cruz de Cristo? É tudo aquilo que a cruz de Cristo representa, tudo aquilo que Cristo fez na cruz, tudo aquilo que está por trás, né? A cruz de Cristo é um símbolo que fala muito mais do que... cadê a nossa cruz que estava aqui atrás? Não pode?
Eu ia me gloriar aqui na cruz. Cadê a... Tá? Mas é um símbolo, gente. Tá? É um símbolo. Tá? E que fala, né, de algo tremendo. E é nisso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, longe de mim, me ostentar que, olha, a minha mensagem converteu todos vocês. Olha, a minha mensagem fez não sei quantos mil e milhares de seguidores. Não, olha, a minha, olha o que eu... Não. Cuidado, quando você ouve mensageiros que se dizem mensageiros de Deus, quando eles acabam roubando a glória de Deus e se vangloriando. Não sei se você já ouviu alguns desses mensageiros. Olha, venha dia tal, hora tal, venha para a reunião porque eu vou realizar muitas curas. Todo mundo que vier vai ser curado. Você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Quem somos nós para determinar isso? É Deus quem, né, determina. E qualquer coisa nesse naipe que nós viermos a fazer, toda a glória, toda a honra deve ser dada a quem? A Deus. Assim como Paulo fazia. E não esses falsos missionários, esses falsos irmãos que estavam pregando um outro evangelho, como ouvimos lá no início. Versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo, então, reforça aquilo que ele, né, escreveu de forma mais detalhada, né, no meio aí da sua carta, tá? Que nem circuncisão, nem incircuncisão. Gente, isso daí é coisa do homem. No tempo de Paulo, naquele momento. Tá? Quando pensamos na antiga aliança, tinha ali o seu lugar. Uma determinação da parte de Deus. Mas que em Cristo isso se cumpriu. Não há mais necessidade, nem eu, nem você, se circuncidar, porque isso era algo que fazia parte da antiga aliança. Então, amados, nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos nos concentrar e conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados com ideias que parecem ser bíblicas e vindas de Deus. Como esse pessoal aqui, né, transmitia e propagava lá na região da Galácia. Na sexta-feira nós tivemos aqui, né, uma festa da comunhão. Quem esteve aqui? Ok, teve gente que não veio, né? Venha, você está perdendo, né? E nós tivemos ali uma interação, uma brincadeira, né? Está na Bíblia ou está amarrado? Esse assim, está amarrado e assim, não está na Bíblia, tá? E foi, né, falado algumas frases que algumas tudo bem, né? Bem dito popular, que muita gente crê que está na Bíblia, mas, né, a gente que conhece um pouco mais a Bíblia, a gente sabe que não. Mas tinha algumas. Por exemplo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Está na Bíblia ou está amarrado? Quem veio aqui já sabe, né, que está amarrado, quer dizer, não é o dinheiro. Mas não parece assim, né? É o amor ao dinheiro. Mas olha que coisa sutil, né? Você suprime uma palavra e já dá uma ideia completamente errada. Cuidado. Quando você está ouvindo essas mensagens, né, do Evangelho, se não estão suprimindo ou acrescentando alguma palavra que perverte o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E isso, esse pessoal fazia. E fazia com uma certa, né, habilidade. Por isso que Paulo fala, cuidado. Cuidado, gente.
Cuidado. O que importa mesmo é ser nova criatura. Como eu sei, como você sabe que é uma nova criatura? Qual é o exame? Ou qual é o autoexame que eu e você podemos fazer à luz de Gálatas para saber que somos nova criatura ou não? Capítulo 5. Como é que é, gente? Hã? As obras da carne e o fruto do Espírito. Eu olho para as obras da carne e eu vou fazer uma autoavaliação. Como é que eu estou com isso? Isso. Aí eu vou para o fruto do Espírito. E eu olho para a minha vida. E eu olho lá, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E assim eu posso fazer um autoexame. Assim como muitas vezes as mulheres, né, são convocadas a fazer um autoexame, né, para câncer de mama. Como é que é, né? Tem que tocar, né? Olha, vê se não tem nenhum... Nós somos exortados a fazer isso, um autoexame nesse sentido. É o espírito ou é a carne? Quem está, né, influenciando ou determinando os meus passos, as minhas ações, as minhas reações, o meu pensamento? Porque o apóstolo Paulo conclui dizendo isso. O que vale é isso. O que vale é ser nova criatura. Não é ser circuncidado, não é ser... Não é, isso, é viver isso. Não viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito. E aí vem, né, o desfecho final, versículo 16 a 18, quando Paulo diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Paulo deseja, assim como lá no Antigo Testamento, né, nós temos várias falas nesse sentido, né, que paz e misericórdia, né, seja sobre o Israel de Deus, sobre o remanescente, né, sobre aqueles que Paulo deseja, tem um desejo intenso sobre isso. Que essa paz, que essa misericórdia esteja sempre sobre a vida daqueles que são nova criatura. E aí Paulo manda um recado, né? Quando ele diz aí, né, ninguém me moleste. A palavra aí, talvez melhor, para não haver confusão, seria me perturbe. Né? Porque molestar hoje tem uma conotação, né, bem voltada para a questão sexual. Não é isso que Paulo está falando aqui, né? É uma perturbação, tá? Que esse pessoal viviam fazendo, questionando a autoridade apostólica de Paulo, questionando a intenção do apóstolo Paulo, questionando a mensagem do apóstolo Paulo. E aí Paulo diz assim, olha, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quantas vezes ele não foi chicoteado? Quantas vezes apedrejado? Quantas vezes ele não sofreu? E ele diz, olha, eu trago no meu corpo essas marcas de ser um servo fiel de Cristo.
E, amados, nós não gostamos de pensar muito nisso, não é? De sofrimento, né? De algumas marcas, tá? Por sermos discípulos de Jesus Cristo. Mas aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, muitas vezes trazem no seu corpo as marcas disso. Nos países onde há perseguição, tanto religiosa quanto política, nós temos muitos irmãos nossos, quase desfigurados. Sabe por quê? Porque eles insistem em não negar Jesus Cristo. Apesar das surras, apesar de todo o sofrimento, de toda a maldade descarregada sobre eles, eles continuam fiéis a Jesus Cristo. Esses estão trazendo as marcas. E às vezes eu e você trazemos alguma marca. Às vezes não é uma marca física, mas é algum tipo de marca, por sermos fiéis àquilo que professamos o Evangelho de Jesus Cristo. E, amados, eu quero concluir aqui recordando algumas coisas que nós vimos durante todo esse semestre. Tudo, quero deixar aqui bem claro, tudo é importante. Por isso é importante você, rever as mensagens, você ler, voltar ao texto, de Gálatas, mas apenas como exemplo, eu quero destacar alguns aqui. Por exemplo, só existe um Evangelho de Jesus Cristo. O resto é resto. Ou seja, o resto é perversão do único e verdadeiro Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo está na Bíblia Sagrada. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E só existe um. Um outro destaque que nós vimos aqui, que a salvação, a justificação, é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Absolutamente ninguém é salvo ou será salvo pelas obras ou pela lei. Gente, isso precisa ficar bem guardado na nossa mente e no nosso coração. Uma outra questão, e aí o porquê, qual é a razão da lei? Às vezes a gente fica, mas por que a lei e tal? O apóstolo Paulo, ele nos revela aqui, a razão da lei. A lei foi dada por causa das transgressões, para mostrar que todos somos pecadores. E que esta lei aponta, serve como um aio, conduz a mim e a você. Para quem? Em qual direção? A Cristo. Para isso que serve a lei. É para mostrar que eu e você, como diria numa linguagem mais popular, eu e você não presta. Nesse sentido aqui. Que se fosse depender da gente, nós continuaríamos perdidos. Que nós continuaríamos fazendo aquilo que às vezes criticamos tanto algumas pessoas que nós olhamos e falamos, não, que absurdo aquela pessoa fazendo isso. Você deve à graça de Deus não estar fazendo aquilo que tanto te causa horror ou espanto. É graça de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo todos somos um só corpo. Paulo deixa muito claro isso em Gálatas. E nós também não devemos fazer acepção de pessoas. Agora, fazer acepção de pessoas e querer excluir a palavra pecado do vocabulário é outra coisa. Pecado continua sendo pecado.
Acepção de pessoas, continua sendo acepção de pessoas, e é outra coisa, tá? Que nós precisamos tomar cuidado para não confundir essas duas coisas. Somente os que estão em Cristo são verdadeiramente filhos de Deus, herdeiros no reino de Deus, os demais são criaturas de Deus, e que se morrerem nessa condição de criaturas de Deus, não vão herdar a vida eterna, mas vão para o inferno. Esse é um outro destaque que Paulo faz aqui em Gálatas. Um outro destaque é a batalha espiritual. Amados, a carne milita contra o espírito e vice-versa. Nós temos isso tanto externamente quanto internamente. Essa batalha, e que é uma batalha, tá, espiritual, num campo, ok, que nós estamos inseridos, eu e você. E aí lembra as obras da carne? Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Mas nós temos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amados, é muita coisa. E que eu e você precisamos, ir, digerindo, ir ali, remoendo, tá? Para que isso se torne algo real, vivo, na minha vida e na sua vida. Assim como Paulo diz lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que verdade fantástica. Será que nós podemos afirmar isso com todas as letras? Eu estou caminhando ainda nisso. Meu desejo é que de forma plena Cristo vive em mim, que essas coisas do mundo sejam de fato crucificadas, mas ainda tem uns requisitos que eu tenho que trabalhar e estou trabalhando. Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Eu e você somos livres. Não fique triste quando alguém chega para você e fala, mas você é escravo, você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode dançar, você não pode jogar, você não pode falar palavrão, você não pode... Não fica triste com isso, não. Isso é uma artimanha do império das trevas. Você é livre. Por isso que você não faz essas coisas. E quando fizer, peça perdão a Deus que Ele vai perdoar. Se arrependa e peça perdão. Mas a liberdade só Cristo pode nos dar. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Espero que você tenha ou aprendido alguma coisa, ou recordado alguma coisa, ou está pensando, à luz daquilo que ouviu nesse semestre aqui, algo nesta área, nesse campo. E que Deus nos abençoe, continue nos abençoando nessa caminhada, nessa construção de uma vida cristã onde possamos, em alto e bom som afirmar, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelas mensagens de vida preciosas que ela nos traz. Ajuda-nos, com o Teu Santo Espírito, a colocarmos tudo isso em prática. Fazer com que a nossa mente e o nosso coração pense só nisso. Seja inundado por essas verdades. Ajuda-nos, ó Pai,
a também proclamar essa mensagem, o único e verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, a todos aqueles que nos cercam, a tantos que estão caminhando nesse mundo necessitados de ouvir esta palavra, e não os enganos que estão ouvindo por aí. Nós clamamos isso, Pai. Nós pedimos isso, nós suplicamos isso. No nome de Jesus. Amém.